Professor. Sim, podemos começar? Sim. Sim, muito bom dia a todos. O meu nome é Luís Paulo Reis e eu vou então falar um pouco sobre Inteligência Artificial e Data Science, o futuro é hoje. Eu sou o diretor do LIAC, que é um dos laboratórios que colabora na nova licenciatura em Inteligência Artificial e Ciência de Dados. Sou professor na Faculdade de Engenharia e sou também presidente da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, que inclui grande parte dos investigadores nacionais que fazem investigação nestas áreas. Uma visão um pouco pessoal, a inteligência pode ser vista como uma capacidade de resolver novos problemas através de uma utilização habilidosa de conhecimento. E a inteligência artificial pode ser vista como realmente a ciência que está preocupada em construir máquinas inteligentes, isto é, máquinas que resolvem problemas quando resolvidos por nós, humanos, que requerem realmente inteligência. Embora ainda estejamos num conceito muito daquilo que se chama uma inteligência artificial weak, ou uma inteligência artificial fraca, isto é, a inteligência artificial que resolve uma única tarefa, por exemplo, jogar xadrez, ou ser capaz de jogar póquer, ou ser capaz de conduzir um carro, na realidade vamos nos aproximando cada vez mais daquilo que se chama uma inteligência artificial forte, uma inteligência artificial geral, que possa resolver qualquer tipo de tarefa intelectual que um ser humano também possa. Para já ainda é ficção científica, mas em muitas áreas de inteligência artificial tem havido sucessos enormes, desde a resolução de problemas até ao planeamento de escalonamento, até criar sistemas inteligentes, a capacidade das máquinas verem, a machine vision, a capacidade das máquinas aprenderem, onde tem havido enormes sucessos, o chamado machine learning, no processamento de linguagem natural, todos vocês veem os tradutores que são capazes neste momento de traduzir de português para inglês ou de inglês para chinês em tempo real, qualquer coisa que nós queiramos, até a parte da robótica inteligente. Cada vez mais nós temos robôs com capacidades muito interessantes e com uma inteligência que, em tarefas simples, vai aproximando cada vez mais dos humanos. Normalmente o que nós tentamos pôr a ser inteligente é aquilo que se chama um agente, ou seja, algo que age num determinado ambiente. Pode ser um programa de xadrez que é capaz de perceber o ambiente de um tabuleiro de xadrez e agir nesse ambiente jogando xadrez, ou pode ser simplesmente algo que é capaz de fazer coisas um bocadinho mais elaboradas, como seja um piloto para conduzir um automóvel ou um avião, ou uma coisa do género. E muitas vezes nós necessitamos pôr não só agentes inteligentes, ou seja, aplicações, programas inteligentes, mas ter um sistema multiagente em que temos múltiplas entidades inteligentes que têm de cooperar umas com as outras, por exemplo, robôs para jogar um jogo de futebol ou alguma coisa semelhante. A inteligência artificial tem realmente tido muito sucesso ao longo do tempo. Isto começou em 1950, 1955. Houve um sucesso inicial em que se pensava que se ia resolver tudo com a inteligência artificial, mas depois houve uma espécie de um inverno da inteligência artificial até aparecer o Deep Blue, que se calhar muitos de vocês já ouviram falar, que resultou na altura o campeão do mundo de xadrez, o Garry Kasparov. Garry Kasparov não ficou nada convencido, estava a ser derrotado por uma máquina, pensou que tinha um conjunto de grandes mestres por trás que estavam a ajudar a máquina. Muitos outros sucessos recentes, por exemplo, com robôs como os Aibus, como o Watson, que foi capaz de vencer um jogo de Jeopardy, que é um jogo de questões. Os assistentes pessoais têm tido enorme sucesso e, muito recentemente, o AlphaGo, que foi capaz de ganhar num jogo que se considerava impossível para as máquinas, o Go, ao campeão do mundo de Go. E os sucessos são muitos da inteligência artificial, desde o Watson até a DeepMind, uma empresa que foi comprada recentemente pela Google, que conseguiu colocar computadores a aprenderem sozinhos a jogarem jogos da Atari, e a conseguirem vencer nesses jogos contra humanos, ou obter melhores resultados do que humanos altamente treinados a jogar os jogos. A DeepMind é uma excelente empresa, por exemplo, e para vocês verem o interesse desta área da inteligência artificial, eles, por exemplo, contrataram ainda o ano passado o meu último aluno de doutoramento, com um salário de cerca de 8 vezes o meu salário, para terem uma ideia. Eu sou professor universitário há quase 30 anos. Ou seja, as pessoas estão muito interessadas na inteligência artificial, na ciência de dados e em contratar especialistas nestas áreas. A inteligência artificial, neste momento, é uma ciência muito séria, que tem conseguido realmente, ainda não chegou àqueles algoritmos da ficção científica. Na verdade, o cérebro humano parece ser muito especializado e há muitas coisas que nós ainda não compreendemos como é que conseguimos fazer, mas que tem obtido sucessos fantásticos, desde o xadrez, ao póquer, ao Go,
no planeamento logístico, tradução automática, no reconhecimento de imagem e no reconhecimento de voz e ser capaz de compreender o discurso humano, no data mining, no diagnóstico médico, carros autónomos, etc. Isto, sobretudo, o desenvolvimento do hardware e a quantidade de dados que neste momento estão disponíveis. Nós geramos uma quantidade de dados todos os dias com o nosso telemóvel, com o que nós fazemos na internet, com software especializado e, sobretudo, com frameworks de machine learning, isto com bibliotecas que nos permitem muito mais facilmente, neste momento, desenvolver programas que sejam capazes de usar esse hardware para trabalhar os dados e realmente conseguir fazer coisas fantásticas. Muito disto tem sido feito pelo chamado machine learning, que é a capacidade de um sistema computacional, um sistema de computadores, aprender. Isto é, melhorar o seu desempenho ao longo do tempo, a partir de dados ou a partir do resultado das suas ações, sem ser programado explicitamente. Ou seja, uma máquina aprender sozinha. E um exemplo é este do Go. A expressão como o Go foi que inicialmente o AlphaGo foi capaz de aprender a jogar com humanos e vencer o campeão do mundo humano. Mas depois, sozinho, foi capaz de aprender e ganhar 100-0 à versão anterior. Ou seja, aprendendo sozinho a jogar Go. E considerava-se que era impossível para uma máquina jogar Go. E se uma máquina é capaz sozinha de aprender a jogar um jogo tão complicado como o Go e ganhar 100-0 a qualquer humano, se calhar o que acontece é que efetivamente essa máquina pode ser capaz de aprender coisas absolutamente fantásticas, como fazer uma operação sozinha, por exemplo, ou resolver problemas que os humanos resolvem de formas, se calhar que não são as formas corretas, muito melhor. E esta área da aprendizagem computacional, ou do machine learning, que tem 3 campos principais, o unsupervised learning, o supervised learning, a aprendizagem supervisionada e o reinforcement learning, permite-nos aprender uma série de coisas absolutamente fantásticas e tem tido, como eu disse, sucessos enormes. E, sobretudo, ao longo do tempo, no início, a inteligência artificial não usava propriamente machine learning, foi aparecendo o machine learning e, mais recentemente, aquilo que se chama o deep learning, a aprendizagem profunda, e que nos permite agora ter um paradigma completamente diferente de como fazer programas de computador. Tradicionalmente, nos cursos de ciência de computadores e nos cursos de engenharia informática, o que acontece é que nós, basicamente, tínhamos os dados, fazíamos um programa para trabalhar os dados e obtínhamos o output, obtínhamos o resultado. Mas com a aprendizagem computacional, este passo de criar o programa pode ser curto-circuitado, ou seja, a partir dos dados e do output desejado, o próprio computador cria o programa que depois, ou seja, o próprio computador, sem machine learning, o que acontece é que nós temos de dar instruções muito específicas, fazemos nós o programa e vemos nós como resolver o problema, mas com a aprendizagem nós conseguimos simplesmente com os dados e algoritmos corretos gerar o próprio programa. Ou seja, a maneira de fazer programas transforma-se. Em vez de termos o input, fazermos o programa, que é a programação genérica, nós temos o input e o output desejados e, através de machine learning, nós fazemos então o programa que vai trabalhar os novos inputs e gerar o novo resultado desejado. Isto é um paradigma completamente diferente de fazer programas. Muitas vezes o machine learning é muito complicado resolver problemas. Se vocês olharem para aqui e pensarem o que é um muffin, o que é um cão, o que é um donut, o que é um cão, o que é uma esfregona, o que é um cão, torna-se muito complicado. Mas a beleza ou o grande interesse de utilizar a inteligência artificial, data science, machine learning para isto, é que a máquina muitas vezes consegue ela própria descobrir formas de ter a solução para problemas deste género que podem ser muito melhores do que as formas dos humanos, como aconteceu no Go e como tem acontecido em muitos domínios. Ou seja, a máquina consegue fazer as coisas de uma forma diferente, sobretudo utilizando aquilo que se chama neste momento o deep learning, em que, em vez de serem os humanos a decidir que features ou o que é que eles vão utilizar da imagem para depois dizerem se é um carro ou não é um carro, a própria máquina consegue aprender também isso, ou seja, consegue aprender o que é necessário para identificar se aquilo é um carro, se não é um carro, ou se é um donut ou se não é um donut. Isto tem permitido aplicações brutais de inteligência artificial e data science, desde os assistentes virtuais, que vocês veem, até análise de sentimentos, a filtragem do spam, que vocês usam no e-mail todos os dias, é feita com inteligência artificial, a condução automática de veículos, tudo que tem a ver com detecção de fraude, etc., nos sistemas financeiros,
Na saúde, enormes aplicações, desde robôs que fazem operações até à detecção de cancros em imagens, até à descoberta de novas drogas, etc., novos medicamentos, e no comércio eletrónico, com todos os sistemas de recomendação, sistemas de previsão de vendas, etc. Ou seja, as aplicações são enormes. Uma das áreas em que nós temos realmente tido temos tido aplicações muito interessantes tem sido naquilo que se chama o processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural tem permitido, e os sistemas têm evoluído a uma velocidade incrível, a tradução, o machine translation, em que nós conseguimos, em tempo real, neste momento, traduzir o que uma pessoa está a dizer para uma outra língua e já com grande perfeição. A análise de sentimentos, isto foi muito importante, aqui até no mau sentido, tentar determinar realmente trends, opiniões nos social media, tentar influenciar as próprias pessoas, como aconteceu nas eleições dos Estados Unidos, não as últimas, mas as anteriores, em grande escala, tentando influenciar as pessoas até para votarem, no speech-to-speech, text-to-speech, etc. Ou seja, grandes aplicações de linguagem natural. Um exemplo muito interessante foi este aqui. Round. These categories: a man, a plane, a canal, Erie, Chicks Dig Me, children's book titles, My Michelle, MC5, and finally vocabulary. Ken, you're in the first position. Please make a selection. I've never said this on TV. Chicks Dig Me for 200, please, Jimmy. Kathleen Kenyon's excavation of this city mentioned in Joshua showed the walls had been repaired 17 times. Watson. What is Jericho? Correct. 400, same category. This mystery author and her archaeologist hubby dug in hopes of finding the lost Syrian city of Urkesh. Watson? Who is Agatha Christie? O que podem verificar aqui, que é muito interessante, é que uma máquina consegue perceber questões muito, muito complicadas mesmo para um humano. E responder a elas, utilizando a informação que está na internet, em enciclopédias, etc. Mas o processamento de linguagem natural, mesmo com capacidades muito simples, tem obtido resultados fantásticos. Desde os assistentes, o Google Assistant, a Alexa, a Cortana, etc., resolvendo os problemas novamente de uma maneira muito diferente dos humanos. Ou seja, em vez de tentar compreender as próprias frases uma por uma, perceber o significado global, utiliza algoritmos, utiliza métodos completamente diferentes para perceber o texto completo e ser capaz de o analisar ou ser capaz de ter uma conversação usando uma forma muito difícil do humano, muito diferente do humano. O processamento de linguagem natural, isto já há muitos anos, o Turing, que devem conhecer, pensava que propôs este teste, o teste de Turing, para ver se uma máquina seria inteligente, teria de ser capaz de enganar um humano, ou seja, ser capaz de se fazer passar por humano numa conversação com um humano. Mas a verdade é que estamos muito próximos disso, não com a Sofia, que é mais marketing que outra coisa, mas, por exemplo, com o Google Assistant. Ouçam um pouco esta conversação. Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people? When? Today? Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually, we reserve for like upper 5 people. For 4 people, you can come. How long is the wait usually to be seated? When, tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Yep. Bye bye. O que podem verificar é que, efetivamente, o Google Assistant é perfeitamente capaz de fazer uma chamada, marcar um restaurante, com uma conversação em tempo real, em que é difícil perceber quem é a máquina e quem é um humano. Ou marcar um cabeleireiro, ou fazer uma série de outras coisas, e outras estão em desenvolvimento. Isto é o presente da inteligência artificial, não o futuro, não aquilo que vocês vão aprender e vão poder depois fazer daqui a 3 anos, ou 5, se frequentarem este curso. Uma outra área muito interessante é a robótica inteligente. A robótica é ciência e tecnologia para projetar, construir, programar e utilizar robôs. Obviamente aqui estamos mais interessados em programar e sobretudo programar a parte inteligente do robô. Isto era utilizado para tarefas perigosas ou tarefas difíceis, tarefas repetitivas, que podiam ser feitas de uma maneira mais eficiente ou barata, por exemplo, robôs numa linha de produção para montar em carros. Mas a verdade é que se movimentou disso para aplicações diversas.
desde mascotes robóticas até robôs militares, até robôs carros autónomos, que são, na realidade, robôs educativos, ou seja, nós temos uma quantidade enorme de aplicações na robótica. Isto desde os carros autónomos da Google, até exoesqueletos que aprendem a ajudar os humanos a caminhar, até robôs que vão para Marte. O Asimo, que está ali embaixo, que é um robô que, inclusivamente, ele, em vez de ser comprado, é contratado. Isto é contratado e chega todos os dias ao emprego, no museu, etc. Um paradigma muito interessante. Robôs de todos os tipos, desde que imitam fases humanas, portanto, ICE has developed a modern version of its Android robot, Actroid M, which was first trained. Nós trabalhamos, por exemplo, com futebol robótico, em que colocamos robôs desde robôs grandes, pequenos, os manuais, têm de cooperar entre eles e jogar um jogo de futebol. Ou seja, a robótica é uma área muito interessante. E, no fim, coloca-se aqui uma área que também é muito interessante, que é a ética da inteligência artificial. A ideia de que nós temos de ter uma moralidade, a ética mais a moralidade como os humanos desenham, constroem, usam e tratam os robôs. E a ideia de que um dia os robôs até podem ter direitos. Isto é, podem ter o direito à vida, se forem suficientemente inteligentes para isso, o direito à liberdade de pensamento, o direito à igualdade perante a lei, etc. Há muitos filmes que falam sobre isto. Isto é um futuro já muito, muito distante. Mas tem sido muito discutido, nomeadamente, o que é que devem fazer, por exemplo, os nossos carros autónomos. Imaginem este cenário em que nós poderíamos, simplesmente mexendo nesta alavanca, em vez de o comboio acertar em 5 pessoas, acertar numa única pessoa, e o que é que deveríamos fazer? Para um humano é muito difícil, ou seja, agir e fazer com que morra uma pessoa diferente, as que iriam morrer pela sua ação, é muito complicado. Mas se nós pensarmos, daqui a uns anos vai ser o que vai acontecer. Por exemplo, o que é que vai fazer um carro autónomo que sabe que não se pode desviar de um obstáculo e que se desviar desse obstáculo poderá, e se não se desviar do obstáculo vão morrer os ocupantes do veículo, versus simplesmente desviar-se e podem morrer outras pessoas. Isto tem sido um assunto muito estudado. Este projeto, por exemplo, do Moral Machines, estudou muitas preferências e o que se verifica é que diferentes países têm preferências completamente diferentes ou ideias completamente diferentes. Lá. Por exemplo, no Japão, os idosos são sagrados e o que é que acontece? Eles salvam primeiro os idosos. Na França, se for entre um homem e uma mulher, eles decidem sempre salvar a mulher. Ou seja, cada país tem ideias completamente diferentes. Por exemplo, em Angola, se for o Presidente da República ou o Ministro, salvam sempre o Ministro, mesmo que sejam 5 pessoas do outro lado. Isto tem sido muito estudado e é muito engraçado ver que países têm opiniões completamente diferentes. Nós temos uma opinião muito parecida, por exemplo, com a Espanha, mas, por exemplo, o país com a opinião mais diferente de Portugal é Angola, da maneira como decidir. Outra área muito interessante é a inteligência artificial no governo. A inteligência artificial tem surgido, e todos os governos são muito preocupados, como o meu colega ali, Jorge, disse há pouco, mas há países que já têm ministérios da inteligência artificial no governo. Você tem o Ministério da Informática, o Ministério mesmo da Inteligência Artificial. Um exemplo são os Emirados Árabes Unidos, que têm então o Ministry of Artificial Intelligence, e eles pensam que vão poupar 50% dos custos com a administração pública e com o governo utilizando a inteligência artificial. Também é um conceito muito interessante. O futuro é muito interessante também. A ideia de poder ter, daqui a muitos anos, uma super inteligência artificial que passe o mais brilhante dos humanos. E, por outro lado, a ideia que nós temos de ter inteligência artificial explicável, ou seja, interpretável, transparente, que nós possamos perceber, assim como percebemos porque é que um humano toma uma decisão, porque é que uma máquina toma uma decisão. E, finalmente, a singularidade. Deixo-vos para irem ver na Wikipedia, se não conhecem o que é, mas que teremos de ver no futuro se será alcançado ou não. Esperemos que nunca exista propriamente este tipo de singularidade, mas vamos ver, só o futuro nos dirá em que é que se transformará estas áreas da inteligência artificial, da ciência de dados, os benefícios que poderão trazer aos humanos, mas tendo sempre cuidado também com ser uma área de tecnologia de ponta e o que é que lhe vamos fazer. Espero que tenham gostado. Se tiverem algumas questões, também estou disponível para responder. Muito obrigado, professor. Entretanto, temos mesmo uma questão colocada pelo Afonso Sequeira e ele pergunta se há alguma forma de se saber se uma pessoa tem predisposição a ter sucesso neste curso. Tem predisposição. Depende. Se gostou destas palestras é porque deve ter predisposição para ter sucesso.
diria eu. Isto é, se achou estes assuntos interessantes e se realmente pensa que no futuro isto será muito relevante, acho que certamente terá predisposição para ter sucesso no curso. Obviamente, gostar de computadores e de programação, para além de gostar destes assuntos, também será uma forma de ver se tem predisposição para realmente ter sucesso no curso. A melhor forma também é vir mesmo para o curso e aí ver rapidamente se tem sucesso. Muito obrigado, professor. Fica aqui o convite para ingressar no curso de Inteligência Artificial. Uma das novas... Isto é uma grande colaboração, é uma colaboração entre a Faculdade de Ciências e a Faculdade de Engenharia. Esperamos que sejam muito bem-sucedidas, mas temos aqui o melhor que existe na Engenharia Informática e Ciências de Computadores da Universidade do Porto, que se juntam para criar este curso e numa área de ponte. Parece uma aposta ambiciosa por parte das duas faculdades, duas das melhores faculdades da Universidade do Porto. Esperemos sim que tenham o sucesso pretendido. Entretanto, surgiu mais uma pergunta por parte do Samuel Chaves, que nos questiona qual o impacto da inteligência artificial no mundo da medicina. É enorme. Eu, das 8 últimas palestras que dei, 5 foram na área da medicina, na Braga Surgical Week, no congresso, uma quantidade, ou seja, há pelo menos, eu por acaso tenho um slide em que mostra as 15 áreas da medicina em que a inteligência artificial está a ter um impacto brutal. Neste momento a inteligência artificial consegue analisar imagens muito melhor do que os médicos para detectar cancros, etc. É um grande apoio para cirurgias não invasivas, por exemplo. É um enorme apoio para fazer triagem automática, ou seja, a inteligência artificial neste momento e a medicina eu diria que é o healthcare em geral, é a área que tem se desenvolvido em que a inteligência artificial tem obtido um crescimento mais rápido nos últimos anos. Espero que seja um ponto forte para o Samuel e que ele seja um dos futuros estudantes de Inteligência Artificial na Universidade do Porto. Muito obrigado, professor, mais uma vez. E é isto mesmo, é este dinamismo que nós queremos. Vão colocando as vossas perguntas nas sessões, nas diferentes sessões que preparamos para vocês. Estamos abertos a mensagens também no mural, no stand geral, na parte inicial da plataforma que preparamos para todos vós. Por isso, escrevam as vossas mensagens, identifiquem a vossa escola, digam-nos o que é que estão a achar desta edição um pouco diferente dos dias abertos de PUC. Muito obrigado, professor. Até breve, então.